Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor, meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Jesus entrou outra vez na sinagoga e lá estava um homem que tinha a mão seca. Eles observavam se o curaria em dia de sábado, a fim de acusá-lo. Jesus disse ao homem de mão seca: Levanta-te, vem para o meio. E perguntou-lhes: É permitido em dia de sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la perecer? Eles ficaram calados, olhando-se em redor, indignado e entristecido pela dureza de seus corações. Disse ao homem: Estende a mão. E estendendo a mão, que se recuperou. Ele estendeu a mão, que se recuperou. E saindo, os fariseus imediatamente conspiraram com os herodianos contra Jesus, a fim de o matar. É permitido, em dia de sábado, fazer o bem ou fazer o mal, salvar uma vida ou deixá-la perecer. Quando olhamos, os evangelhos, vemos que nosso Senhor ele quer nos instruir, nos guiar. Nosso Senhor ele começa a anunciar o reino, chama os apóstolos, começa a formar a igreja, e quer que tenhamos esta disposição. Quando Nosso Senhor anuncia o reino, vemos, por exemplo, no Evangelho de São Mateus, um pouco também de São Lucas, quando ele vai anunciar o reino nas suas parábolas, algumas até em São Marcos, ele pergunta: com que poderei comparar o reino de Deus? Podemos perguntar: o que é este reino? O reino de Deus, quando se estuda teologia, pode colocar-se, esse estar com Deus, esse estar diante do Senhor, é o próprio Deus, é a intimidade, Se temos essa intimidade com Deus, essa união com Ele, entendemos que o reino de Deus é aquilo próprio no qual se configura, aonde se olha a Deus. E como podemos definir Deus? São João, na sua primeira carta, ele define Deus. Deus caritas est. Deus é amor. O reino de Deus é isso, É amor. Mas não um amor como talvez o mundo defina, uma relação superficial, sentimental, que por vezes se confunde com mero gosto. Eu gosto, tenho afinidade. Não, o amor é mais. É o ato de doação, é o ato de união, serviço, de entrega. Não um ato que equivale a voltar-se para si mesmo, a ver o que se gosta e aí estreitar laços a partir disso. Amor vai muito além. Nosso Senhor, Ele quer isso para nós, Nosso Senhor vai anunciando o reino e nos chama a isso. Ele quer isso, quer que entendamos isso. E por isso tem estas curas. Estas curas que, segundo, quando pegamos a Sagrada Escritura, existem meio de ter interpretação que aquilo de modo como se está ali, é ao mesmo tempo um sentido espiritual, É bom que saibamos conjugar os dois.
as duas grandes escolas, né, antigas, Antioquia e Alexandria, né? Uma se voltava às estruturas, àquilo que está escrito, o modo, e aí a interpretação diante daquele ambiente, que nos leva a nos enxertar, a nos colocar ali dentro, né? São José Maria fala muito disso. Mas também devemos ver aquilo que nosso Senhor fala no mais íntimo de nós, para o que podemos mudar, para o que podemos ser. Esses sentidos, né, não só tipológicos, mas espirituais também. Devemos também ali estar, né? Estar na cena, talvez não sejamos nós, nem os fariseus, nem os apóstolos, nem o homem da mão seca, mas estar ali e ver. E ver aquilo que nosso Senhor nos questiona. O que é possível fazer no dia de sábado? É possível fazer o bem ou o mal, né? Só há duas opções: salvar uma vida ou deixá-la se perder. Como agir, né? Esse impulso de saber agir por amor, por união, por entrega. Nosso Senhor, ele vem apresentando esse sistema de curas e quando vemos este caminhar, vemos que nosso Senhor, ele cura, né, o leproso, o paralítico, né? E ele vai curando também a dureza do coração de achar que tudo tem que ser na frialdade da regra, não, e não naquilo que está mais íntimo, naquilo que significa no mais interno. Se não ficamos, né, numa coisa superficial. Amar a Deus. Ah, eu amo a Deus. Senhor, eu te amo. E basta. Então, cumpri o primeiro mandamento. Ah, não posso tomar seu santo nome em vão. Então, eu vou falar com Deus com toda reverência, mas não tem ato de amor, não tem, né? É uma dureza. É Deus lá em cima e eu aqui embaixo. Mas as coisas de Deus, então... Porque não é Deus. Ah, não, guardar domingos e festas, eu tenho que ir, mas aí eu chego na missa, aí eu fico pensando na conta que eu tenho que pagar, no trabalho que eu tenho que fazer, no cuidado da casa, nas compras, e não preste atenção no que está sendo rezado, naquilo que está sendo feito. Não. O que diz? Tem um ponto que muito mais nos diz. Não é na letra fria. Aquele é um ponto que se abre. E o que quer dizer o Senhor? Nosso Senhor, Ele nos abre a isso, né? Esse ato de nos voltar para Deus e também para o próximo. E por isso o Senhor quer nos curar, né, das nossas feridas, das nossas mazelas, quer nos levar, né, a sabermos caminhar, a corresponder a Ele. Quer que saibamos amá-lo, também amar ao próximo. Por isso a lei do amor, né? E daí nos enxertar no Evangelho e ver nosso Senhor mais uma vez, né? Continuar anunciando, pregando. E no sábado, dia próprio, né? Onde se fazia as abstinências, os jejuns e as orações, né? O estar no templo, na sinagoga, né? Na casa de oração. Sinagoga é casa de oração, né? Para rezar. E aí eles chegam lá e ali estão. E nosso Senhor vê aquela situação, né? Um homem que tem uma situação específica, uma doença específica, a sua mão é ressequida, endurecida, e ele não pode movê-la, né? E diante daquela situação, eles ficam vigiando, quase que maquinam para que aquela situação aconteça. E nós ali estamos. Um daqueles que vai, está ali para rezar, para levar ao Senhor, né, nossa oração,
para escutar a palavra de Deus. Vemos Jesus, né? Entendendo e vendo aquilo. Nosso Senhor é Deus, então Ele prescruta, conhece os corações, as disposições. E o que Ele pergunta, diante do vigiar daqueles homens, o que é possível fazer no dia de sábado? Será que eu posso curar este homem? Será que eu posso auxiliá-lo diante da sua doença, da sua enfermidade? Será que eu posso salvar a sua vida para que ele possa ter a capacidade de trabalhar, de fazer as coisas? Ou eu tenho que deixar ele de lado, ele se sentir neste mesmo caminho, rejeitado? E como nós respondemos no nosso íntimo, no nosso interior, diante daquilo que o Senhor nos apresenta, diante daquilo que o Senhor nos diz, diante daquilo que o Senhor vem nos ensinando? Às vezes temos uma paralisia, não falamos nada, não dizemos nada, ficamos neste parar, nesta frieza. Nós somos chamados a mais do que isso. Precisamos mais do que isso. E aqui, esse ato de sabermos, né, voltar ao Senhor e saber aquilo que Ele quer de nós. Ele quer que amemos. E diante disso, ver, né, que este amor ao próximo é exigido. É exigido de nós. E essa é a grande tristeza do Senhor neste momento. Ver que por vezes nós não sabemos amar. E aquilo que São João também expressa na sua primeira carta: se não amamos ao nosso irmão a quem vemos, não podemos amar a Deus a quem não vemos. Deus se manifesta no nosso irmão. Ele mesmo nos diz, né? A cada bem que fizerdes, a um destes pequeninos é a mim que estás fazendo. Esse ato de olhar aquele que necessita e ir a ele, ajudar a ele. Estamos ajudando? Sabemos ter essa disposição? Sabemos amar? E como amar, né? Esse ato de disposição daquilo que Nosso Senhor apresenta, né, na segunda parte, na segunda tábua da lei, né? Honrar pai e mãe, né? Não matar, não pecar contra a castidade, não roubar, não levantar falso testemunho, não cobiçar as coisas alheias, não desejar a mulher do próximo. Como estamos fazendo e mostrando este caminho, né? Como estamos nos portando diante daquele que é o nosso próximo? Sabemos, né, fazer isso? Sabemos reconhecer o Senhor diante daqueles que têm autoridade sobre nós? Ter este ato de correspondência? Sabemos exercer a devida, né, responsabilidade? Sabemos exercer a devida autoridade que o Senhor nos dá para com aqueles que são menores? Que é algo que também nos é exigido. Por exemplo, o quarto mandamento não fala só dos pais, né? Fala também de toda a autoridade. Toda a autoridade pública, toda a autoridade instituída de modo particular. Por exemplo, os pais em relação aos filhos são a maior autoridade. Mas também, né, o professor na escola, o chefe no trabalho. Também, né,
as autoridades públicas constituídas, que se o Senhor permitiu, é para ter o devido respeito. E é aquilo que eles expressam. Alguém que, por exemplo, imaginemos, né? O chefe pede uma coisa, né? E aí eu não faço. Isso pode ser enquadrado em qualquer coisa, né? Por exemplo, na escola, o professor pediu um exercício, um dever para ser feito, né? Um trabalho, né? Na empresa, né? O chefe pediu um determinado relatório, determinada questão, ou, né? Imaginamos alguém que trabalhe, né? Como dona de casa, né? E olha, eu não quero que você faça isso, né? Não quero que você faça aquele tipo de comida, aquele tipo de doce, mas eu quero que a senhora faça, né? Siga essa ordem, ou então busque aproveitar as coisas que estão prontas, e se não faz, é um descumprimento, porque aí tem uma ordem, e aquela pessoa é meu chefe. Se eu não sei obedecer, eu estou descumprindo. Eu estou tendo esta mão seca. Eu estou ficando ressecado porque eu não sei amar. E nesse sentido, nós podemos ser alguém de fora que não aconselha essa pessoa e não caminha, ou nós podemos ser este mesmo que vai sendo ressecado pelas nossas próprias atitudes. E o nosso Senhor, ele vem para nos curar, para nos devolver, para nos restituir a vida. Estou correspondendo? Por exemplo, alguém que infringe alguma lei, né? Um exemplo, o sinal está vermelho e um motorista infringe o sinal vermelho, bom, então ele está descumprindo uma lei. Mas é uma lei tão simples, mas é uma lei. E se tem esse motivo, tem uma razão para isso. Então, será que estamos correspondendo? É necessário, né? As leis existem, as autoridades existem para ser respeitadas. Do mesmo modo, né, não matar, né? Por exemplo, não matar não diz respeito só ao outro, em agredir, em tirar a vida, né, no sentido, em pensamento, ter raiva do outro, desejar mal ao outro, né? Mas também se coloca em si próprio. Por exemplo, exagerar nas bebidas, nas comidas, não cuidar da própria saúde. Isso vai contra o quinto mandamento, porque é um dom. Esse ato, né, nosso Senhor coloca no negativo para que nós saibamos o que fazer. Nem sempre o positivo revela, né? Somos lentos, nosso Senhor sabe disso. Então, nosso Senhor coloca no negativo, não é para fazer isso, né? Não é para buscar esse sentido de morte, mas é saber buscar a vida. Não só uma pessoa, por exemplo, que comete aborto, ou que, né, é um médico que... Não foi esse sentido de alguém que é extremamente hediondo, puxar a vida de alguém que é permanentemente inocente, mas também esse sentido de eu estou buscando, né, preservar a minha vida. Por exemplo, quem usa drogas ilícitas ou coisas do tipo, vai infringindo contra a sua própria vida. Como eu reajo diante disso, né? Alguém que, por exemplo, né, infringe algumas leis, também atenta contra a sua própria vida, né? Por exemplo, né, se tem passarela, eu não posso passar, tem que passar pelo meio da pista, né? A passarela está ali para isso, para guardar a minha vida, para preservar a minha vida. Se eu tenho, né, por exemplo, alguém que anda de moto, tem todo um aparato para poder andar, uma roupa específica. Agora, se não se usa, os mecanismos de segurança atenta contra a sua própria vida.
Alguém que não tem carteira, por exemplo, dirigir, atenta contra a sua própria vida. E também do outro. Então, saber, né? Esse ato de correspondência. Do mesmo modo, aquele que fica seco diante deste ato de expressão de amor, que é a castidade. O que é a castidade? Podemos definir, de modo geral, esse ato de corresponder à minha vivência, o meu modo relacional com o outro. E como estamos nos relacionando com o outro? Com ato ou sentimento de posse, de pertença, de tomar para mim, de colocar o outro como objeto, de colocar a mim mesmo como objeto, diante de manipular as coisas, de querer relações superficiais. Como eu estou me portando? Do mesmo modo, também no sentido, né, de querer tudo para si, né, não roubar, não ou pegar aquilo que não é meu. Isso em qualquer instância. É belo ver algumas crianças darem um bom testemunho dos seus pais, dizendo: às vezes eu vim com um lápis ou uma borracha do meu colega e meu pai mandou imediatamente eu devolver. O pai está educando. Nada. Se eu peguei emprestado, eu devolvo. Não preciso ficar carregando aquilo que é do outro. Se relaciona a tudo. A dinheiro, a roupa, a bens. Eu não tenho que tomar o que é do outro. Não tenho que manipular aquilo que é do outro. É necessário termos essa correspondência, né? Existe. Aquela pessoa lutou, trabalhou, buscou aquilo. Então, é justo. É justo. Um ato de justiça que ela tem aquilo que buscou, que corresponde a ela, aos esforços dela. É necessário sermos justos. Também não levantar falso testemunho. Falar do outro. Ah, mas aquela pessoa fez isso mesmo. Tá bom, mas eu não tenho. Se é algo nunca, José Maria diz, né, que nunca devemos falar do outro, a não ser que seja algo bom. Não tem que falar do outro, dos erros do outro, dos defeitos do outro, do pecado do outro. Não importa. Aqui também inclui algo, né, em relação ao próprio sacramento, né? Às vezes a pessoa está em atendimento está se confessando e alguém passa perto, né? E ele não entende porque às vezes se cerca o local, se coloca, né, um limite, né? Tem gente que fala, é por causa do outro. Não, é por causa da própria pessoa, né? Porque se alguém conta, se alguém acaba escutando uma confissão, não pode falar. O serviço de confissão não é somente para o confessor, mas para todo aquele que escuta. Então, é isso, é ter esta noção. Eu não tenho que falar do outro, a não ser que seja algo pertinente. Em que sentido? Olha, uma criança na escola aprontou. A quem que se deve dizer o que ela fez? Ao professor, não é aos outros coleguinhas, ao cara da outra turma. Não. Ao professor, à coordenação, aos pais. Eles têm, né, esse ofício diante daquela criança. Né? Ah, teve, né, fulano no trabalho, teve uma situação assim. A quem que se deve falar? Aos outros, aos clientes? Não. Ao supervisor, ao chefe. Olha, aconteceu essa situação. Não para, né, ir contra aquela pessoa. Não.
mas para poder ajudar. E, em primeiro lugar, a pessoa, olha, você fez isso errado, né? Nosso Senhor mesmo ensina-nos isso, né? Ir primeiro à pessoa, tentar conversar, se não for, ir ao superior. Nunca sair falando dos outros, fazendo mexeriquinhos, fofoquinhas, né? Não é algo leve. Tem gente que não entende a gravidade, né, de fofocas que vão denegrindo a fama do outro, né? Isso é grave. É algo que pode gerar feridas, é algo que depois não tem como pegar, né? Uma história que se conta é de, se eu não me engano, São Felipe Neri. Uma pessoa foi se confessar com ele, ele falou: "Olha, agora você pega uma galinha, então, e aí você, como penitência, vem depenando da sua casa até aqui." Aí ele foi depenando, assim, aí chegou lá, pronto, tá aqui. Então agora você vai, volta e recolhe todas as penas. A pessoa, não dá, o vento espalhou, teve tal coisa. Exatamente. Tem ações nossas que o modo de remediar, mas não quer dizer que não temos que buscar os meios, né? Se algo é infligido de modo público, o ato de reparação tem que ser público, equivalente. Um exemplo, né? Imaginemos uma empresa de televisão, né, que deu uma notícia errada que vai contra, né, a boa fama de alguém. O ato de reparação tem que ser público, sempre igual ou maior. Então, por exemplo, não basta colocar no meio de uma reportagem ali, rapidinho, olha, isso aqui é o que a gente falou foi errado, pronto, acabou. E toca. Não, tem que fazer uma matéria, parar, em mais de um horário, e retratar, olha, foi dada uma informação assim, 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 assado, e tal coisa, isso foi errado, não foi feito isso. Tem que ser público. Eu tenho que retratar-me. Do mesmo modo que como aquilo que eu tirei do outro, não só a sua fama, mas também os seus bens, eu tenho que dar, eu tenho que devolver. Tenho que buscar, né, ter esse ato de retratação. É necessário, faz parte, né? Tem coisas que nos são exigidas. É necessário buscar isso, né? Esse ato de correspondência. Existem também pecados que ficam não só na ação, mas no desejo, naquilo que é na consciência, né? O desejar a mulher do próximo, o cobiçar as coisas alheias, né? Esse sentido da inveja, né? Diante das relações, daquilo que a pessoa possui, né? Da sua boa fama. Não devemos buscar isso, né? Nosso Senhor também nos fez para essa correspondência, para essa abertura. Devemos ser mais. Não devemos ficar ressequidos, seja com a mão, seja com o nosso coração. É necessário dilatar, expandir, crescer. Nosso Senhor nos chama a amar, né? Por isso ele anuncia o reino, este reino de amor, este reino de estar com Ele, este reino da relação, da unidade com Ele. Por isso é tão importante, né? A confissão, fazer um bom exame de consciência, ter este ato de arrependimento, de detestação do pecado, de implementar os meios possíveis para fugir desta situação, desse ressequimento, né? De estar ressecados. É necessário ter um coração dilatado, grande, correspondente a Deus. Somos chamados a amar. Somos chamados a estar nesse ato de comunhão, de unidade. É isso que o Senhor nos chama. A Virgem Maria
ela tem um título muito belo, que é a Mãe do Belo Amor, a Mãe do Amor Formoso, a Mãe que, assim como seu filho, o amor, ela também sabe amar, se voltou inteiramente para ele e ama aqueles a quem ele a deu, né? Ele nos deu a ela para que ela nos conduzisse, para que, como mãe e mestra, ela nos levasse neste caminho, né? Dilatando o nosso coração a amar, para podermos ter, né, esta proximidade. Por isso, tantas vezes os santos dizem para ir a Jesus por meio de Maria, que podemos apresentar as nossas ofertas, o nosso pouco amor ali, ou então ela pode apresentar, né, do modo como o Senhor quer, para também sabermos pedir a Ele que nos ajude a crescer no amor. É necessário isso, né? Crescer no amor, crescer na intimidade com Deus, crescer no amor ao próximo, que possamos assim fazê-lo, ter este ato de amor, de transformação, de unidade, de correspondência com o Senhor. Que a Virgem Maria, ela nos encaminhe. Ela, a mãe do belo amor, mãe do amor formoso, que ela nos encaminhe a também nós sabermos amar. Dou-te graças, Senhor, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste neste tempo de oração. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.